No capítulo 3, Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. Mas no capítulo 1 eles não estão cheios. Antes de Jesus subir aos céus, Jesus ele vai deixar duas promessas para o seu povo. Ele vai dizer, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A primeira promessa. A segunda promessa de Jesus é que voltaria para buscar a sua igreja. Quando entra no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que se cumpre a primeira promessa de Jesus. Que a palavra vai dizer, Atos capítulo 2, que eles vão escutar um som como de um vento, que vai vir sobre toda aquela casa. E todos eles vão ser cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, eles estão cheios do Espírito Santo. Quando ele entra no capítulo 3, agora a gente vai ver que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, ele vai ter uma palavra de vitória. Para quem? Para aquele posto que estava na porta chamada Formosa. Eles vão entrar dentro do templo, e quando eles passam naquela porta, aquele homem que era colocado há 40 anos naquela porta, esperando receber uma esmola, a diferença era que o que ele recebia daquele povo que passava só alimentava a sua necessidade diária, mas o que ele ia receber daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus não ia só alimentar a sua necessidade diária, mas iria mudar a sua vida. E aquele homem estende a sua mão, pede uma esmola como de constante há 40 anos. Aí Pedro e João, cheio do Espírito Santo, vai dizer, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então todo aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele sempre vai ter uma palavra de vitória para aquele que está vivendo um momento difícil. Então nós vamos ver que Jesus, ele está o que? Cheio do Espírito Santo. E até chegar no capítulo 7, Jesus ele vem passando pela vida de algumas pessoas que estavam passando por um momento difícil na sua vida. Mas a diferença é que Jesus estava cheio do Espírito Santo, tendo uma palavra de vitória para aquelas pessoas. Quando nós vemos que Jesus ele vai entrar numa aldeia, que no hebraico quer dizer cidade da consolação, aldeia da consolação. Naim era uma cidade pequena, cercada, murada, e havia só uma entrada. Aqueles que entravam pela porta de Naim deveriam sair pelaquela única porta que havia naquela cidade. A Bíblia vai dizer que Jesus está em Cafarnaum, operando milagres. E de Cafarnaum até chegar à cidade de Naim, aproximadamente 40 quilômetros. De Jesus ele caminhou de Cafarnaum até chegar à cidade de Naim. Então dá em torno da Vila Kennedy até Deodoro. Você precisa ir daqui para Deodoro e voltar. Vai dar aproximadamente isso. Foi o que Jesus caminhou para fazer o milagre na vida daquela viúva. E Jesus ele entra dentro daquela cidade já sabendo o que ele ia fazer, porque o nosso Deus ele sabe tudo que acontece na minha vida. Ele sabe o que se passa no teu pensamento, no teu coração. Eu conheço alguns por fora, mas ele, além de te conhecer por fora, ele sabe o que sonda no teu pensamento, no teu pensamento e no teu coração nesta noite. E Jesus ele vai com a finalidade, sabia que ele ia fazer um milagre naquele lugar. Mas o detalhe é que a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega, no versículo 12 vai dizer, quando chegou à porta da cidade. Por que eu pedi para os irmãos repetir a porta da cidade? Porque nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que Jesus, havia uma multidão com Jesus. E havia uma multidão com a viúva. A diferença é que aquela multidão que estava com a viúva estava chorando pelo aquele momento difícil que a mulher estava passando. Muitas daquelas pessoas que estavam ali eram pessoas contratadas, as carpideiras, mulheres que quando uma pessoa descia a sepultura, elas eram contratadas para o quê? Para chorar no velório daquela família. Então assim, as pessoas até choraram com aquela mulher, mas era o quê? Era um choro, não era um choro sincero, era um choro de fora. Era um choro que chorava por fora. Ele não estava com a mulher na multidão, mas não conseguia sentir o que aquela mulher estava sentindo. A multidão que estava com Jesus era uma multidão que seguia Jesus pelos milagres que Jesus fazia.
A multidão que seguia Jesus era a multidão que estava com Jesus pelos feitos que Jesus fazia. Porque você vai ver que todo o texto aonde vai se referir a Jesus, nós vamos ver que o quê? Que vai dizer que havia com ele uma grande multidão. Porque a multidão sabia que Jesus poderia o quê? Fazer algo por ele. A multidão sabia que quando eles iam de encontro a Jesus, Jesus nunca despedia a multidão de mão vazia. Não vai ser diferente nesta noite. Se você vê, nós vamos ver que existe o quê? Uma multidão nesse lugar. Uma multidão que o quê? Que acompanha a Jesus. E nesta noite não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. Ele não vai te despedir nesta noite de mão vazia. Ele vai te alimentar espiritualmente. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega o quê? Na porta daquela cidade. Por que Jesus ele para na porta? Porque nós vamos ver que na porta é um lugar importante e Jesus faz um milagre. A porta era um lugar importante daquela cidade. Por quê? Nós vamos ver que aquela viúva ela perde o seu filho. Porque a porta ela era importante daquela cidade. Porque havia um costume que quando a pessoa morresse, se ela passasse pelaquela porta, aquela pessoa, ainda que ela viesse ressuscitar, ela não poderia voltar para aquela aldeia, porque ela era considerada uma pessoa imunda. Então nós vamos ver que Jesus ele vai parar na porta, porque a porta é o lugar importante daquela cidade. Mas agora falando um pouco desta mulher, que a Bíblia vai relatar, não relata nome, vai dizer que essa mulher, ela era o quê? Ela era viúva. E nós vamos ver que essa mulher, ela perdeu o quê? Ela perdeu o seu provedor, que era o seu marido. E antigamente não era como hoje. Hoje, se uma dona de casa, ela perdeu o seu marido, a primeira coisa que ela vai fazer, se ela tiver filhos, ela vai o quê? Arrumar um emprego para sustentar a sua casa. Mas nessa época aqui não poderia acontecer isso. Uma mulher, quando ela perdia o seu marido, a responsabilidade do marido era transferida para o filho, se ela tivesse filho. Então nós vamos ver que aquela mulher, ela tem o quê? Ela tem um provedor. A mulher ela se casa, ela tem um filho, uma família estruturada, mas chega um momento que a morte bate na porta da sua casa, como acontece nos dias de hoje, como vai acontecer na minha vida e como vai acontecer na tua vida, até Jesus voltar, porque é o ciclo da vida. A gente cresce, a gente forma família e a gente morre. Isso é o ciclo da vida. E nós vamos ver que quando a morte ela bate na porta da tua casa, a morte ela vai causar três coisas. Ela vai causar dor, ela vai causar separação e ela vai causar tristeza dentro daquele ambiente. O provedor da casa morre. E o que é que aquela mulher ela vai fazer? Ela vai transferir toda a responsabilidade do esposo para o filho. Por que acontecia isso? Porque aquelas mulheres ela não poderiam trabalhar. E agora transferindo toda a responsabilidade. Agora aquela mulher ela tem o quê? Uma nova esperança, novos sonhos, novos projetos para aquela família, acreditando que quando o seu filho crescesse, ele seria o que? O provedor da sua casa. Aquela mulher já tinha passado pela porta daquela cidade, ela já conhecia o trajeto. Ela vai e volta e chega um momento que a morte bate novamente na porta da sua casa. A morte bateu e agora toda esperança, toda transferência, todo sonho, todos os projetos foram por água abaixo daquela mulher. E a Bíblia diz que ela está na sua casa, ela vai passar atadura no seu filho, porque antigamente era dessa forma, vai enrolar o seu filho cheio de atadura, vai colocar ali sobre a maca, que antigamente não tinha caixão, e o cortejo vai sair. E ela está saindo da cidade. Nós vamos ver que Naim, aquele povo ele se alimentava de três coisas que aquela aldeia ela produzia. Naim ela produzia o trigo, Naim ela produzia o azeite e Naim ela produzia a uva. Quando a gente fala de trigo, a gente vai logo lembrar de quê? De pão, porque o trigo, a gente precisa do trigo para fazer pão. E quando você se refere ao pão, nós lembramos o quê? Que Jesus, ele é o quê? O pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Quando a gente fala de azeite, nós vamos ver que o azeite, ele era usado naquela época para quê? Para estancar as feridas,
para tirar as impurezas. Nós vamos ver na passagem do bom samaritano, quando aquele bom samaritano ele vai ver aquele homem caído no chão, e a Bíblia diz que ele vai cuidar daquele homem e vai passar o que? Azeite nas suas feridas, para tirar o que? As impurezas e as infecções. Aqui nós vemos que o azeite representa a presença do Espírito Santo. E Naim produzia a uva. A uva faz o que? A uva ela faz o suco de uva. E nós vamos ver que Jesus, João capítulo 2, verso 1, Jesus está onde? Está numa festa, igual a essa. Jesus é convidado a uma festa, a boda de Caná da Galileia. E Jesus está numa festa, e o que é que acaba na festa? O vinho. O vinho acaba na festa e a sua mãe vai dizer: Jesus, o vinho acabou. O vinho representa alegria. A mãe de Jesus estava falando: Jesus, a alegria acabou. Estamos numa festa, mas a alegria acabou. E Jesus vai dizer para sua mãe: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. E a Bíblia diz que aquela mulher vai dizer para aqueles empregados: olha, faz tudo o que ele mandar. E Jesus vai mandar encher 6 talhas que ali havia de água. E nós vamos ver que Jesus ele vai transformar algo sem gosto, saboroso, algo que não tinha cor, em algo colorido, que é aquele vinho que é apresentado àquela festa. E esse vinho lá na frente representaria o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. E quando Jesus ele entra naquela cidade, ele para na porta da cidade de Naim. Nós vamos ver que Lucas ele vai se preocupar em enfatizar o texto dizendo: e vendo-a o Senhor. Porque Lucas ele se preocupa em enfatizar e vendo-a o Senhor. Nós não encontramos nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Só vamos encontrar em Lucas, porque Lucas ele vai entender que o olhar de Jesus é diferente do olhar do homem. Porque a gente olha e vê as pessoas por fora, mas quando Jesus ele olha diferente. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é o quê? Ela é viva e eficaz, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Então o olhar de Jesus é diferente do olhar do homem. É por isso que quando Lucas ele vai enfatizar isso e vai dizer: e vendo-a o Senhor. Porque aquela multidão que estava com a mulher até estava chorando, mas não conseguia sentir o que aquela mulher estava sentindo dentro do seu coração. Aleluia! Quando a gente fala da Vila Kennedy, né? A minha sogra mora aqui e nós vemos que essa comunidade ela é comandada pelo tráfico aqui. E nós vamos ver que para a sociedade, quando ele olha para dentro dessa comunidade, a sociedade olha para esses homens. Quando eu falo esses homens, eu falo aqueles que estão no tráfico de droga. Tanto aquele que vende, como aquele que consome. Porque entenda uma coisa: arma perigosa não é aquela que o homem está sobre as suas mãos, arma de fogo não. Arma perigosa é aquela que está dentro do seu coração. Então a sociedade olha para esses homens, não se preocupa. Por quê? Quando eu saí de casa eu falei para Deus, Deus, coloca um anjo em cada rua da Vila Kennedy, que no decorrer do culto não vai acontecer nada. Então fica tranquilo, ainda que os teus olhos carnais não consigam contemplar, existem anjos que guardam essa comunidade. Por quê? Porque há uma festa neste lugar e o dono da festa está aqui. E ele só não manda aqui, ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda embaixo da terra. Eu gosto de trazer a teoria e a prática. A gente saiu lá de Itaguaí, eu falei assim: cada carro ora. E a minha oração foi: Deus, vai na frente, que não seja a nossa mão, mas sim a tua. E todo laço do passarinho ele envia um anjo para cortar esse laço. E a gente parou aqui em frente da Metral para esperar um carro que estava vindo. Quando a gente parou, havia um homem que estava numa rua com uma arma de fogo. E ele foi, apontou para o ar e deu uns 5 tiros na direção dos carros. Ele falou: mete o pé. A gente entrou no carro e foi embora. As munições bateram na direção da arma. Eu fiquei preocupado, não, porque a arma perigosa, irmão, não é aquela que está sobre a mão de um homem. A arma perigosa é aquela que está aqui. Então assim, esses homens que estão lá no tráfico, eles têm que entender uma coisa: por que eles não desceram a sepultura ainda? Porque existe uma coisa chamada bondade e misericórdia.
misericórdia. Não existe outro caminho. Ou vai ser preso, ou vai descer a sepultura. Não existe. Porque o tráfico ele pode até proporcionar o quê? Momentos bons, momentos de alegria, dinheiro, fama. Mas uma coisa eu falo, não consegue proporcionar aquilo que Jesus proporciona. Que é a paz, que excede todo entendimento. Pode passar o dia todo na farra, na alegria, mas eu te digo com toda certeza, todos esses homens que estão no tráfico de modo geral, quando eles deitam a sua cabeça no travesseiro, o vazio continua dentro do seu coração. Por quê? Existe um espaço aqui dentro, ó, que só Ele pode preencher. Mas ninguém preenche. Então esses homens têm que entender que não é a arma de fogo que protege, não. É uma coisa chamada bondade e misericórdia. É uma coisa chamada joelho. É porque existe uma mãe, existe um pai que clama por esse filho que está nessa vida errada e diz: Deus, guarda o meu filho, Deus, guarda a minha filha. Então o olhar da sociedade é diferente do olhar de Jesus. Porque para a sociedade, talvez para vocês que estão aqui dentro, eu não sei se vocês têm parentes, se vocês moram aqui, talvez o olhar de vocês olhe e diz: para aquele ali não tem mais jeito. Eu quero te dizer, tem jeito. Porque o olhar de Jesus é diferente. As pessoas olham, a sociedade diz: não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí Jesus olha e diz: é pedra preciosa. Eu vou fazer dele um pastor. Eu vou fazer dele um missionário. Eu vou fazer dela uma levita na minha casa. Então o olhar de Jesus é diferente. É por isso que Lucas ele vai enfatizar: e vendo-a o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega à porta da cidade. Jesus ele vai olhar para a mulher, ver o que a mulher estava sentindo, e Jesus vai dizer: mulher, não chores. E Jesus para aquele cortejo. A preocupação daquela mulher não era porque o filho dela tinha morrido, não. A preocupação daquela mulher não era porque o filho dela tinha morrido, não era. A preocupação daquela mulher era: como será o dia de amanhã? Porque só havia duas coisas para ela: ou ela ia virar mendiga, ou ela ia virar meretriz, que nos dias de hoje, traduzindo para hoje, seria prostituta, porque ela não poderia trabalhar. Então a preocupação dela não era do filho dela ter morrido, não, a luta, a dificuldade. A preocupação dela era: como será no dia de amanhã? Entenda uma coisa, eu não sei como foi o teu dia, eu não sei o tipo de luta e a dificuldade que vocês estão passando, mas eu sei que existem pessoas em nosso meio que está aqui, que a tua preocupação não é essa luta, não é essa aflição que tu está passando. A tua preocupação nesta noite é quando o culto acabar, que tu vai ter que voltar para casa. Porque eu estava em casa estudando essa mensagem, Deus falou por 3 vezes no meu coração: vai passar pessoas pelaquela porta que está na mesma preocupação da viúva de Naim. A preocupação dela: como será no dia da manhã? E Jesus falou: vai ter pessoas naquele lugar que a preocupação dele vai ser quando o culto terminar. Por quê? A paz que tu sente aqui dentro, tu não consegue sentir dentro do teu lado. Aleluia! Eu não sei quem é, mas eu quero te dizer que aquele que me trouxe neste lugar, ele te conhece. Ele sabe que a tua preocupação nesta noite é quando o culto terminar. Não é a luta, não é a aflição, porque enquanto tu está aqui dentro, tu consegue ter paz dentro do teu coração, mas quando tu volta para dentro do teu lar, essa paz ela acaba. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, ele vai entrar com providência lá dentro da tua casa. Por quê? Nós precisamos entender que Jesus ele não age através da dor. Que isso, pastor? Não. Mas o texto se refere a isso, não. Jesus ele não vai agir mediante a dor daquela mulher. Jesus ele vai agir mediante as reações daquela mulher. Há uma diferença. Você vai ver que a mulher, o filho morre, ela vai questionar, não. Jesus sabia que aquela mulher estava passando sim, mas Jesus não vai chegar naquela cidade e fazer um milagre por causa da dor daquela mulher, não.
Jesus ele vai agir através da reação daquela mulher. Que reação? Ela vai sair da sua casa, ela vai colocar o seu filho num cortejo e vai levar o seu filho até o cemitério. Então nós entendemos que Jesus ele não age através da dor. Talvez você esteja o que nessa noite? Desempregado. Aí tu está falando, Deus, a porta se fechou. Eu quero te dizer uma coisa nesta hora. Se você está dentro da tua casa e falando, Deus, a porta está fechada, eu quero te dizer que a porta não vai se abrir mediante a essa dor que tu está passando, não. Como é que a porta vai abrir? É através do quê? Da tua atitude de você se levantar de madrugada, entregar um currículo e constantemente, mediante a tua reação nesse processo de dor que tu está passando, é aonde o milagre vai acontecer. Me prova, pastor. O texto diz, me dá mais uma referência, eu te dou. Lucas capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vai dizer que uma multidão apertava Jesus para ouvir Jesus. Vai falar sobre a pesca maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai avistar 2 barcos que estavam parados. E 2 pescadores que tinham descido do barco e estavam lavando a rede. Uma desse barco era de Pedro. Pedro ele era pescador profissional. Passou a noite toda pescando. Era o provedor da sua casa. Tinha conta, tinha responsabilidade para ficar dentro de casa. Ele está o quê? Frustrado, porque trabalhou a noite toda, chega de manhã, nada pesca. Existe o quê? Uma dor dentro do coração de Pedro. Jesus vai fazer um milagre mediante a dor, não. Jesus ele vai fazer um milagre mediante o quê? A reação daqueles pescadores. Qual é a reação? Que eles descem do barco, mas olha o detalhe, eles estão lavando a rede. Todo aquele que pesca, e a gente que entende um pouco, né? Eu acredito que cada um gosta de sair para pescar. Se você leva uma rede, a rede ela suja. E por causa do sal, da água salgada, você precisa o quê? Lavar a rede. Então se você está lavando, isso indica que você vai tentar novamente, ainda que você não tenha conseguido nada. Então é através da reação de Pedro que Jesus ele vai fazer o milagre. Não é através da dor que ele está sentindo dentro do seu coração. Você precisa entender isso nessa noite. Não adianta você ficar se lamentando por essa luta, por aflição, não. Jesus conhece, sim, ele conhece. Mas é através da tua reação, de que? De você não parar, é caminhar. Você está no local certo, que é a presença de Deus. O local certo é o quê? A porta principal é aqui. Aqui é o lugar de milagre. Mas é mediante tu sair da tua casa, tu vir para a presença de Deus, mediante esse problema, essa aflição que você está passando. É você não desanimar. Porque mediante as tuas reações, em meio a essa luta, que o milagre ele vai acontecer na sua vida. E Jesus chega diante daquele cortejo. Jesus para o cortejo. Jesus toca no menino e vai dizer para aquele menino: menino, levanta-te, em nome de Jesus. E ele vai levantar, e Jesus ele vai devolver a vida àquele menino, e Jesus vai devolver o filho daquela viúva. Nós vamos ver que aqui é o primeiro milagre da ressurreição que Jesus vai fazer. Depois ele vai fazer da filha de Jairo, e ele vai fazer de Lázaro também. Mas olha o detalhe da filha de Jairo. Nós vamos ver que quando Jairo ele chega até Jesus, para Jesus curar a filha de Jairo, o texto vai dizer que a filha de Jairo ela tinha 12 anos. E no meio do caminho vai dizer que a mulher do fluxo de sangue vai o quê? Tocar na orla do vestido de Jesus, porque ela estava falando assim: tão somente eu tocar na sua orla, eu vou ser curado. Dentro da lógica humana, nós vamos ver que hoje a gente vive o quê? Aquele que chega primeiro tem que ser o quê? Atendido primeiro. Mas no reino espiritual não é dessa forma. Não é aquele que chegou primeiro que o milagre tem que acontecer. Jesus ele olha lá para trás para ver o que é que aquela pessoa está enfrentando. Por quê? O texto vai dizer que a filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de enfermidade. Mas quem chegou primeiro? Jairo. Mas quem recebeu o milagre primeiro? A mulher do fluxo de sangue. Por quê? Dentro da lógica humana, quem deveria receber o milagre seria o quê? Jairo, porque ele chegou primeiro, o pedido chegou primeiro. Mas Deus ele não trabalha com quem chega primeiro. Ele trabalha com o quê? Aqui dentro, dentro do coração. Porque se você voltar no tempo, Jesus ele voltou no tempo, porque os dois
milagres que estava precisando havia 12 anos. A filha de Jairo, 12 anos, e a mulher do fluxo de sangue. Mas se você voltar no tempo, há 12 anos atrás, dentro da casa de Jairo, estava tendo uma festa, porque a sua filha tinha nascido. Mas há 12 anos, na casa da mulher do fluxo de sangue, havia um choro dentro do seu coração, porque ela tinha sido acometida por uma enfermidade. Então a lógica de Jesus é diferente da lógica humana. Jesus, ele não trabalha com aquele que chega primeiro, ele trabalha conforme a necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade. Não importa aquele que chegou 7 horas, aquele que chegou 7h20, aquele que chegou 8 horas. Não, Jesus não trabalha. Vai ser abençoado aquele que chegou 7 horas. Não. Vai receber o milagre nesta noite aquele que Jesus vê a necessidade nesta noite. Talvez hoje eu venha receber o meu milagre. Talvez eu não venha receber. E você que passou por essas portas venha receber, o irmão do lado não receba. Por quê? Porque Jesus, ele olha lá atrás. Ele sabe quanto tempo tu está sofrendo por essa aflição dentro do seu coração. Aleluia! E para fechar o detalhe, nós vamos ver que vai falar sobre quando Jesus ele ressuscita Lázaro, que é as 3 ressurreições. Que quando Maria vai avisar Jesus que o seu amigo Lázaro estava doente, Jesus ele não chega mediante Lázaro está doente. E por que Jesus ele não chega quando a notícia chega se Lázaro ele era amigo de Jesus? Jesus vai passar o primeiro dia, Lázaro morre, passa o segundo, passa o terceiro, e Jesus ele só vai chegar no 4º dia. E as suas irmãs não entenderam. É a mesma forma que nós seres humanos não entendemos quando nós apresentamos um problema para Jesus e a gente não entende porque Jesus ele não desce na hora e resolve o nosso problema. Porque havia um costume naquela época que eles iam entender que quando uma pessoa ela morria, eles acreditavam que durante 3 dias aquela pessoa ela poderia ressuscitar. Eles acreditavam que a alma saía do corpo e a alma poderia voltar para dentro daquele corpo. É por isso que Jesus ele não vai vir nem no primeiro dia. É por isso que Jesus ele não vai vir no segundo dia. É por isso que Jesus ele não vai vir no 3º dia, mas ele vai chegar no 4º dia. Por quê? Se Jesus ele chega no 3º dia e faz o milagre, aquele povo ia falar assim, não é milagre, porque eles acreditavam no costume que tinha daquela época. É por isso que Jesus ele ainda não chegou nessa situação que você precisa. Por quê? Jesus ele vai chegar no teu limite. Jesus ele chega no limite da vida daquela família. Jesus ele chega o quê? No limite daquela mulher. Qual era o limite da viúva de Naim? Era a porta daquela cidade. Era o limite daquela mulher que Jesus vai chegar. Talvez você está falando, porque ainda não é no final do teu limite. Ele sabe a hora certa de chegar na tua vida. Sabe por que se Jesus ele se apresentar e resolver o teu problema, as pessoas vão falar assim, ó, tinha que acontecer. As pessoas até sabem do problema da tua aflição. Aí quando está no teu limite, que as pessoas falam assim, agora não tem mais jeito, é a hora de Jesus chegar. Como ele se apresentou na vida de Lázaro, como ele se apresentou na vida da filha de Jairo, como ele se apresentou na vida da mulher, na viúva de Naim. Então não se preocupa se Jesus não chegou ainda, não resolveu o problema, porque ainda não é a hora. No momento certo ele vai chegar no teu limite e ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu quero te apresentar 2 planos nessa noite, mediante esse problema e essa aflição que você está passando. O primeiro plano é o plano A: orar e confiar. O segundo plano: não existe plano B, porque o plano A nunca falha. Eu quero que você nesta noite com o plano A, que é o que? Orar e confiar. Se Jesus ainda não chegou, é porque ainda não é o final do teu limite. Ele vai chegar no teu limite. Quando fala, Deus, eu não aguento mais, aí ele vai se apresentar e as pessoas vão entender que o teu Deus, ele é um Deus diferente, como a palavra diz. E o meu povo saberá o meu nome. As pessoas vão ver a diferença do Deus que nós servimos. Fique de pé, com permissão do pastor.
pastor. Feche seus olhos. Entenda uma coisa nesta noite. Essa luta, essa aflição que tu está passando, ela não vai te matar, não vai não. Fica tranquilo que ela não vai te matar. E olha o que Jesus diz para você nesta noite que passou por essas portas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O teu Deus, eu tenho um Deus, não te preocupa. Mas o milagre só acontece quando tu vem no altar. Me prova, pastor, te provo. Olha o que ele vai dizer: lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu, o Senhor, tenho cuidado de vós. Quando tu vem no altar, ele está dizendo assim, ó, a partir de hoje a responsabilidade é minha. Eu quero dizer, aquele que tem um compromisso com o reino jamais
te decepciona. Existe alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus. Jesus, ele te chama. Para de sofrer. Jesus, ele quer mudar a tua história. Não adianta. Se tu não entregar a tua vida para Jesus, a tua vida não vai mudar. Eu quero te dizer que você pode passar o dia todo com alegria dentro do teu coração, mas eu quero te apresentar uma coisa que Ele pode te dar, que é a paz que excede todo entendimento. Ele te trouxe neste lugar para te dizer: eu quero te dar a paz, aquilo que o mundo não pode te dar. Ele quer te dar a paz nesta noite. Existe alguém? Se não existe, que Deus continue